Bom, pessoal, então boa noite. Toda quinta-feira, 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, onde nós corrigimos ou questões de gramática e interpretação, ou ainda nós corrigimos questões de... corrigimos ao vivo uma redação que eu proponho como desafio para vocês que estão no nosso grupo VIP de WhatsApp. Eu sempre proponho um filme para você assistir no final de semana. Na sexta-feira a gente lança esse filme. Na segunda-feira nós lançamos um desafio com o tema real de uma redação que já caiu em algum concurso. E aí você tem até quinta-feira, ao meio-dia, para enviar no grupo de WhatsApp. Eu seleciono um dos textos que você posta lá no grupo para corrigir ao vivo, tá? Se você quer participar desse desafio, basta você ser meu aluno. Ao adquirir qualquer um dos nossos produtos, correção de redação, Redaflix para concurso, curso completo de redação, agora eu estou lançando um curso novo que inclui também gramática, interpretação de texto e atualidades. Qualquer um desses produtos do nosso kit de cursos, você ganha o direito a ter acesso ao nosso grupo exclusivo de alunos, e a partir daí você pode começar a acessar os nossos eventos e participar do desafio, tendo o direito de ter a sua redação extra, né, corrigida ao vivo, inclusive com a nota, sendo atribuída a nota, ok? Bom, vamos lá. Aqui nós temos, então, a prova do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Nós corrigimos o primeiro texto e agora nós vamos corrigir o segundo texto, tá? Então, está aqui. A dica que eu sempre dou a vocês, que continua valendo, é para você sempre olhar a fonte, tá? Aqui ela está pequenininha, mas eu vou ler para vocês. Ele foi tirado, esse texto, do Agência Brasil, e está escrito que tem adaptações, tá? A Agência Brasil é uma ótima fonte para você que está em período de estudo. Sempre leia o editorial de algum jornal. A Agência Brasil é um site extremamente confiável de notícias, tá? Então, eu recomendo fortemente para você. Não precisa perder muito tempo lendo notícias, mas ler o editorial de um bom jornal pode ajudar muito você nessa fase de preparação, certo? Bom, então vamos ler o texto? Vamos lá. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, dados pessoais são informações que podem identificar alguém. Dentro desse conceito, foi criada uma categoria chamada de dado sensível, que diz respeito a informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros como esses, a partir da vigência da lei, passam a ter nível maior de proteção para evitar formas de discriminação. Todas as atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no Brasil estão sujeitas à lei. A norma vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros, mas há exceções, como a obtenção de informações pelo Estado para a segurança pública. Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade da coleta. Se o usuário aceitar repassar suas informações, o que pode acontecer, por exemplo, quando ele concorda com termos e condições de um aplicativo, as companhias passam a ter o direito de tratar os dados, respeitada a finalidade específica, desde que em conformidade com a legislação. A lei prevê uma série de obrigações, como a garantia da segurança das informações e a notificação do titular em caso de um incidente de segurança. A norma permite a reutilização dos dados por empresas ou órgãos públicos em caso de legítimo interesse. Por outro lado, o titular ganhou uma série de direitos. Ele pode, por exemplo, solicitar à empresa os dados que ela tem sobre ele, a quem foram repassados, em situações como a de reutilização por legítimo interesse e para qual finalidade. Caso os registros estejam incorretos, ele poderá cobrar a correção. Em determinados casos, o titular terá o direito de se opor a um tratamento. E também prevê a revisão de decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de dados, com as notas de crédito ou perfis de consumo. Vejam que toda essa parte da prova de português, incluindo a redação, fala sobre a questão de proteção de dados. Sendo assim, nós recomendamos a vocês que vissem o documentário Privacidade Hackeada,
E eu incluo também nessa lista, para quem quer se preparar para valer para um concurso público, que assista o Dilema das Redes, tá? Ambos os títulos estão disponíveis na Netflix, de fácil acesso, e são quase obrigatórios, quando a gente discute o tema de proteção de dados, que já foi inclusive um tema de Enem também, né? A manipulação, o controle de dados dos usuários. Então, veja que é um tema extremamente atual. E vamos às questões. Então, questão número 7. Segundo as ideias veiculadas no texto tal, você vai, então, segundo as ideias, cuidado com extrapolação. Quando o enunciado coloca segundo as ideias veiculadas no texto XYZ, nós vamos escolher a alternativa que mais resume ou concentra as ideias destacadas. Às vezes a gente tem a tendência a complementar com ideias que a gente acha que o texto disse. Eu li o texto uma vez só. Quando você vai fazer a prova, você tem que ler de novo, mesmo com tempo reduzido, para não tentar completar o sentido, que é o que normalmente as questões da Sebrasp costumam fazer com você. Então, muita atenção, porque aqui, por exemplo, nós temos uma questão bastante traiçoeira, tá bom? Então, vamos lá. Questões relativas à origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual são as que mais motivam atos de discriminação. E, por isso, os dados sensíveis devem ter maior nível de proteção. Veja, parece a resposta certa, né? Então, vamos segurar aqui. Lendo assim, uma primeira vista, a impressão que dá, interpretando, é que a gente já leu isso em algum lugar, ok? Mas vamos ver as outras, então. Letra B. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações tanto para as empresas que coletam os dados, quanto para o titular desses dados de forma proporcional. Aqui o problema está em de forma proporcional. O texto não diz isso, tá? O restante, sim, está correto. Letra C. A norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros, independentemente do país onde a coleta dos dados pessoais for feita. Então, cuidado com essas minúcias, né? Independentemente do país, não está no texto isso. Agora, a norma é válida para serviço, sim, tá? Letra D. Desculpe, vamos ver, que agora eu fiquei com dúvida aqui. Letra C. Ele fala isso? A norma legal... Tem que ir no texto, né, gente? Vamos achar esse pedacinho? Pode acontecer. Cadê? Em caso de incidente, a lei permite. Então, ele está falando aqui, a norma é legal. No caso, em bens. Quando é assim, no computador é fácil, né? A gente pode ir em... Eu vou colocar um trechinho. A gente quer achar o trecho que está falando... Peraí. Sobre norma legal, né? Todas as atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no Brasil estão sujeitas à lei. A norma vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a bens e serviços ofertados a brasileiros. E aqui a questão diz, a norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros, independente... Sim, parece que está certa, sim. É isso que o texto diz, tá? Vamos esperar para ver se A ou C, qual delas é mais correta. Então, eu precisei voltar ao texto nesse caso. Aqui no computador é fácil, né? A gente dá um Ctrl F e busca lá. Vamos ver as outras. O Estado com letra maiúscula, né? Instituição, é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais de brasileiros da forma que julgar mais adequada. Não é da forma que julgar mais adequada, tem leis para isso. O Brasil é pioneiro na edição de uma lei acerca da coleta e do uso de dados sensíveis. Também não diz que ele é pioneiro, né? Deixa eu procurar aqui. Em nenhum momento. Então, estamos entre A e C. Vamos ver detalhadamente. Bom, a letra A praticamente reproduz o texto, tá? Então, eu vou dar um Ctrl F aqui também e vou pesquisar onde estão falando de questões racial ou étnica, né? Então, o que ele diz, ó?
Dentro desse conceito, foi criada uma categoria chamada de dado sensível, que diz respeito a informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. E a letra A diz o seguinte: ela praticamente reproduz o segundo e o terceiro período desse terceiro parágrafo. Porém, não há no texto essa informação de que tais informações são as que mais motivam atos de discriminação. A gente não leu isso, né? Embora seja uma inferência razoável, né? São as que mais motivam, a gente imagina que é isso, mas não é, tá? Então, muito cuidado, ó. Vou até voltar lá, isso não está escrito aqui, ó. Para evitar formas de discriminação, e aqui está dizendo, são aquelas que mais motivam atos de discriminação. Então, cuidado. Sendo assim, a alternativa que se encaixa é a norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros, independentemente do país onde a coleta dos dados foi feita. Aí sim, tá? Aí está correta. Letra C. Tudo bem, podemos passar para a próxima questão, número 8. São questões curtas, né? Isso ajuda muito o concurseiro a economizar tempo. E a dica que eu dou a você é sempre começar pelas questões mais fáceis. Questões mais curtas, que você bate o olho e consegue responder, tá? Então, textos de linguagem verbo-visual, quando tiver, vai neles primeiro, vai nas questões mais que você vai demorar menos tempo para fazer, tá? Então, vamos lá. Questão número 8. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto tal, a forma verbal a, né, a com H, poderia ser substituída por, vamos lá na linha 12? Tá aqui, ó. Mas há exceções. Esse A com H é do verbo haver, no sentido de existir. Qual que é a regrinha nesse caso, pessoal? Vamos relembrar? Há exceções, existem exceções. O que essa prova quer fazer com você? Ela quer fazer você confundir o fato do verbo haver no sentido de existir ser invariável, tá? Então, muito cuidado, o verbo haver é invariável. Há uma maçã, há duas maçãs. Verbo haver é invariável. Você vai usar sempre no singular a concordância para concordar com sujeitos, tanto no singular como no plural. Mas o verbo existir, não. O verbo existir é conjugado normalmente. Há exceções, existem exceções. O verbo haver é que fica no singular por ser impessoal. Existir faz concordância normal com o sujeito. Então, existem, questão dada, questão fácil para você não escrever. Concurseiro, anota no seu caderninho, questão típica de concurso, tá? Verbo haver, concordância normal com o sujeito. Verbo haver, verbo existir, concordância normal com o sujeito. Verbo haver é que é impessoal, ficando sempre no singular. Muito fácil essa questão, certo? Continuando. Outra questão curta e fácil. No período em que se insere no texto tal a oração ao coletar um dado, linha 14, está aqui, ó. Ao coletar um dado, as empresas deverão informar. Olha que fácil, gente. Imprime circunstâncias, são conjunções. Que circunstância esse ao coletar está exprimindo aqui, né? Ao coletar. É causa. É modo. Finalidade, a fim de. É uma explicação? Não, gente. Ao coletar, é uma oração reduzida. Eu diria assim, quando um dado é colocado, tá? Se eu destrinchar essa oração que está reduzida e colocá-lo de forma continuada, seria quando um dado é colocado, quando conjunção adverbial causal. Então, temporal, gente, hoje eu estou bem confusa. Temporal, quando, tempo, tá? Letra E, exprime tempo. Muito fácil.
E aí chegamos já na última questão. Hoje é bem curtinha aqui a nossa resolução, né? Última questão. Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, então, coerência e correção gramatical, o verbo aceitar poderia ser substituído por... Aí, gente, eu indico para vocês uma sessão nossa, que é Turbinando o Vocabulário. Quem ainda não me segue no Instagram, @portuguesdeelite, @portuguesdeelite. E a gente tem um quadro novo que nós lançamos, que tem sido um sucesso, onde a gente alimenta o seu vocabulário, a gente fornece uma palavra sempre para que você possa aumentar o seu vocabulário. E a dica que a gente dá é: uma palavra nova por semana você vai acrescentar no seu caderninho, uma palavra que você não conhecia, você vai inserir na sua redação da semana, que é para ampliar o seu vocabulário. Então, enjeitar e obstar, anotem aí, obstar também. Enjeitar e obstar significam rejeitar. Prescindir significa dispensar. Consentir é sinônimo de aceitar e permitir. Então, a resposta correta é letra A, consentir, tá? Essa não precisava nem pensar muito. Vamos ver de novo? Prescindir. Prescindir é dispensar, tá? Consentir é aceitar, permitir. Assistir pode ser prestar assistência ou ver, tá? E obstar também é rejeitar, tá? Então, aí, gente, vocabulário, tá? Estuda vocabulário, anotem as nossas dicas, mas eu acho que aqui aceitar e consentir estava bem fácil, sem muita dúvida. Viram, pessoal, como não é difícil uma prova de concurso tão disputado? Assistindo as lives, fazendo exercício, tirando dúvidas com um professor experiente, não tem mistério. O importante é que não pode deixar para amanhã. Se você quer conhecer o meu trabalho, saber como eu posso ajudar você, fique em contato com a gente, mande um direct, entre no nosso grupo VIP, lá no link da bio do Instagram, tem todas as informações sobre pacote de correção de redação, nos moldes da banca que você vai prestar. Enfim, eu estou aqui para ajudar vocês. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. Quem não se inscreveu no canal, vou ficar de mal. Não falo com as pessoas que não estão inscritas no meu canal, que é novo, e precisa de inscritos, tá? Para me motivar a gravar cada vez mais vídeos. Se inscreve no canal e curta esse vídeo, né? Não preciso nem falar que você tem que curtir esse vídeo. Então, minha gente, quinta-feira que vem, redação. Eu espero vocês. Tenham uma boa semana, fiquem bem, se cuidem e estudem. Foco. A gente vai disponibilizar para você, eu acho que ainda hoje, no máximo amanhã, gratuito, um planner exclusivo do concurseiro, incrível, imperdível, em PDF para você imprimir e usar amanhã ainda, lá no link da bio, tá? Então vai ter um planner exclusivo para quem me segue. Indiquem também para os amigos e até para os inimigos também, tá tudo bem, tá bom? Obrigada, gente. Boa semana, bom final de semana para todos e nos vemos na próxima semana.